Olá, terceiro ano, como estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando com as nossas regrinhas, né? Máscara, álcool em gel, né? Higienizar as mãos, higienizar objetos e também o distanciamento social, que é uma das medidas mais importantes nesse momento, ok? Hoje, então, nós vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa, aula número 21, comigo, professora Sueli, ok? Vamos então ver sobre qual é o tema da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre concordância verbal e nominal. Que nome, hein? O que será que significa concordância verbal e concordância nominal? São diferentes, tá? Não é verbal e nominal na mesma, são diferentes. Concordância verbal e concordância nominal. Vamos ver então. Os objetivos da nossa aula: reconhecer conhecimentos linguísticos e gramaticais nas regras básicas de concordância verbal e nominal. Então, é identificar quais são essas regras básicas quando eu for escrever ou quando eu for ler também sobre a concordância verbal e nominal. Nós temos que usar essas regrinhas tanto na escrita quanto na fala. Vocês já vão perceber por quê. E utilizar na escrita e na fala os conhecimentos linguísticos e gramaticais, ok? Antes de iniciarmos, você se lembra o que é verbo e pessoa? Vocês já estudaram, mas a gente acaba esquecendo, né? Então, vocês pensem aí um pouquinho, verbo e pessoa, o que significam essas duas palavras? Antes da gente começar a nossa aula, a gente vai relembrar um pouquinho para que vocês entendam melhor o conteúdo de hoje, ok? Então, verbo é a classe de palavras que indicam ações. Por exemplo, correr, estudar, comer, falar, assistir, mudar, limpar, querer, organizar, ouvir, olhar, escrever e tantas outras palavras que indicam ações. Ações é aquilo que eu faço. Eu estudo, eu como, eu assisto, eu mudo, eu limpo, eu ouço, eu olho, eu escrevo. Sim, são coisas que eu faço, são minhas ações, minhas atitudes. Então é um verbo, ok? O verbo ele não vai dar nome às coisas como os substantivos, ele diz sobre ações, não sobre objetos e nem sobre pessoas, ok? Essas palavras também sofrem alterações, elas podem mudar de acordo com o tempo, presente, passado, futuro. Por exemplo, aqui, o primeiro verbo que a prof colocou, correr. Eu corro, presente. Eu corri, passado. Eu correrei, futuro. É o mesmo verbo, só que em tempos diferentes, no presente, no passado e no futuro. E aí ele vai sofrer uma pequena alteração para que quando eu falo ou eu escrevo, quem está me ouvindo ou lendo entenda em qual período está acontecendo essa ação. É no presente? É no passado? Será no futuro, né? Por exemplo, o outro ali, organizar. Eu organizo, presente. Eu organizei, passado. Eu organizarei, futuro, ok? E também em pessoa. Eu, ela, nós, eles, vocês, são as pessoas. Então, se eu falo eu corro, ela corre, nós corremos. É o mesmo verbo no presente, só que com pessoas diferentes, né? Eu não vou falar nós corro, eu corro, nós corremos. Outro verbo aqui, vamos ver o verbo limpar, por exemplo. Eu limpo, ela limpa, eles limpam, ok? Então, voltando aqui, as alterações que os verbos podem ter, então, pode ser presente, passado, futuro, que é o tempo,
e de pessoa. Se sou eu, se é ele, nós, eles, ela, vocês, ok? Né? Não vai ser vocês assistam. Eu assisto, vocês assistem. Vamos fazer um aqui no passado, por exemplo, organizar. Eu organizei, ela organizou, nós organizamos, ok? Então, vai mudar também, mudando o tempo e a pessoa muda o jeito que a gente vai falar o verbo também, ok? Observe. Então, aqui a prof fez uma tabelinha para a gente entender um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Quando ele estiver na primeira forma dele, que ele terminar em R. Então, comer, pintar, assistir, estudar, escrever. É o infinitivo, quando o verbo terminar em R, ok? Aqui na segunda coluna nós temos o verbo no presente, na terceira o verbo no passado e na última o verbo no futuro. Então eu escolhi os mesmos verbos para cada linha, mas eles vão estar em tempos diferentes e com pessoas diferentes, para a gente já ir treinando um pouco mais sobre isso. Então aqui na primeira linha é o verbo comer. Nós vamos comer, ok? No presente, eu como arroz. No passado, ela comia devagar. No futuro, eles comerão bolo. Lembram lá da nossa aula do AO e do AM no final? Então, sempre que for futuro e terminar com ão, né? Eles comerão, vai ser com a, o e tio, ok? Agora com o verbo pintar aqui na outra linha. Ela quer pintar a casa. Nós pintamos com cuidado. Passado, ele pintou aquele quadro. Futuro, eu pintarei tudo de azul. Aqui com o verbo assistir. Amanhã vamos assistir mais. Eles estão assistindo uma peça de teatro. No passado, nós assistimos a briga. E no futuro, ela assistirá o novo show de rock. O verbo estudar. O importante é estudar. Eu estudo todos os dias de manhã. Ninguém estudou para a prova. E lá a última no futuro, nós estudaremos com atenção. E aqui o último com o verbo escrever, vamos escrever juntos. Ela escreve muito bem. No passado, ele escreveu com caneta azul. E no futuro, eu escreverei uma carta para ela. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de verbos: comer, pintar, assistir, estudar e escrever, e como ele pode ficar no presente, no passado e no futuro com pessoas diferentes. Eu, ela, nós, eles, ok? Pessoa, então a gente viu sobre o verbo, que o verbo então é a palavra que vai indicar uma ação. Ela não vai dar nome a objetos, não vai dar nome a coisas, não vai se referir à pessoa, né? A pessoa comer, né? Não existe, é o verbo, a pessoa come, ok? Na língua portuguesa existem 3 pessoas gramaticais e elas podem estar no singular e no plural. Então, elas são no singular eu, tu ou você, né? Que aí depende muitas vezes da região, da pessoa. Algumas pessoas falam tu, algumas pessoas falam você, mas é a mesma coisa. E ele ou ela. Essas são as pessoas no singular, primeira, segunda e terceira. Eu,
tu ou você, ele e ela, ok? E essas três pessoas no plural? Eu muda para nós. Tu ou você muda para vocês. E ele e ela muda para eles ou elas, ok? Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Por isso que ele fala que são três pessoas. Mas aí eu tenho as três pessoas do singular e eu tenho as três pessoas do plural. Agora, então, que a gente lembrou o que é verbo e o que é pessoa, a gente vai começar, então, a ver sobre concordância verbal, ok? Concordância verbal é quando a pessoa combina com o verbo em número, singular e plural. Por exemplo, aqui, ela come frutas todos os dias. Ela é a pessoa, certo? Come é o verbo. Para eu saber qual é a pessoa da frase, eu vejo quem come? Ela. Para eu saber qual é o verbo, o que ela faz? Ela come, ok? Um complementa o outro. A pessoa vai complementar o verbo e o verbo a pessoa. E o resto da frase a gente vai chamar de complemento. Então, ela come frutas todos os dias. Se eu disser ela comeu frutas todos os dias, está certo? Sim. Se eu disser ela comemos frutas todos os dias, está certo? Não, porque ela está no singular, ok? Comemos é plural, né? Nós comemos, ok? Então, não combina. Essa concordância precisa combinar o verbo e a pessoa, ok? Se ela está no singular ou no plural. Aqui o outro exemplo. Nós comemos frutas todos os dias. Agora eu mudei a pessoa e como é nós, eu mudei o verbo também para ele ir pro plural, como é as pessoas, ok? Tava lá naquela tabelinha sobre pessoa. Nós ficava na coluna do plural. Então, para a gente lembrar então, como que eu sei qual é o verbo? Nós. O que nós fizemos ou vamos fazer? Comemos. Quem comeu? Nós. Então, a pessoa diz quem é o verbo e o verbo quem é a pessoa. E o complemento da frase, frutas todos os dias. Então, como ficou? Nós comemos frutas todos os dias. Se eu disser, nós comi frutas todos os dias, combina? Não, porque a pessoa ela não está concordando com o verbo nós, comi, pessoa no plural, verbo no singular, não combina, certo? Então, por isso que tem que prestar atenção. Fica até estranho quando a gente fala, né? Nós comi frutas todos os dias, não combina, né? Exemplos. Eu quero mais sorvete. Nós queremos mais sorvete. Então, eu quero singular. Nós queremos plural e o verbo concordando, combinando. Outro aqui, ela gostaria de ler aquele livro. Ela gostaria. Nós gostaríamos de ler aquele livro. Se eu falasse nós gostaria de ler aquele livro, não ia combinar, ia ficar feio. Ou ela gostaríamos de ler aquele livro, também ia ficar estranho, não ia combinar. Aqui o outro exemplo. João é muito responsável. Eles são muito responsáveis. Mas a professora, em vez de escrever ele, escreveu João. Pode? Claro que pode. O nome próprio também é o sujeito da frase. Se eu escrevesse o menino é muito responsável, quem é responsável? O menino. Então, ele é o sujeito da frase.
que eu posso substituir por um nome, né? Ou pelo menino, menina, mulher, homem, ok? Eles vão ser o sujeito. Então, para eu saber quem é o sujeito da frase, quem é a pessoa, é só eu perguntar: quem é muito responsável? João. O que o João fez? Ele é muito responsável. E aqui, então, eles são muito responsáveis. Então, aqui, né, a última palavra também ficou no plural, ok? Treinando, então, agora a gente vai fazer uma atividade. Então, agora, vocês vão parar um pouquinho o vídeo, vão lá pegar o caderno de língua portuguesa, lápis, borracha, para a gente fazer a nossa atividade. Também um lápis de cor verde e um lápis de cor vermelho, ok? Agora, no seu caderno, copie as frases do próximo slide. Depois que vocês copiarem uma embaixo da outra, vocês vão pintar de vermelho as frases em que a concordância verbal está errada e vão pintar de verde as que estiverem certas. Então, vocês vão ter uma lista de frases no próximo slide, vão copiar uma embaixo da outra. Ah, mas sobrou espaço na minha linha. Acabou a frase? Linha nova, não misturem as frases, ok? Para não confundir. Aí, então, vocês vão ler elas com bastante atenção e vão marcar lá com o lápis vermelho as que estão erradas. Que vocês lerem e vão pensar, não, mas não está combinando, não está concordando essa frase. A pessoa não está combinando com o verbo com a pessoa. Então, está errada, vocês vão pintar de vermelho. E aquela que vocês lerem e não, tá tudo certo, né? A pessoa tá combinando com o verbo com a pessoa. Vocês vão então pintar de verde, ok? Então as frases são essas aqui. Coloquem o número na frente e copie a frase logo em seguida. Pode dar uma paradinha no vídeo para vocês copiarem e fazer a atividade. Quando vocês terminarem, vocês voltam para a nossa correção, ok? Então, as frases que a gente tem são: número 1, eu amo pipoca. Número 2, ela queremos sorvete de chocolate. 3, nós joguei futebol. 4, nós assistimos a aula. 5, ele terminou a atividade. 6, ele ir ao cinema. 7, eu adorei conhecer eles. 8, nós estudaremos ontem. 9, eu comi batata frita. E 10, todos nós viajaremos no próximo sábado. Só vamos fazer uma correção aqui, pessoal. Número 9, ela comi batata frita. Não eu, foi ela, tá? Agora, então, que vocês já fizeram lá a atividade que a prof pediu, a gente vai conferir, ver quantos vocês acertaram e quantos vocês erraram, mas vamos ver juntos, ok? Então, aqui no próximo, como que ficou aqui para a prof? Vamos ver ali a número 1, ficou verde. Eu amo pipoca. Está certo o verbo, a pessoa com o verbo? Está. Eu amo pipoca. Então, a frase está correta, pintamos ela de verde. A 2, ela queremos sorvete de chocolate. Tá certo? Ela queremos? Não, né? Fica até estranho. Como que fica, então? Como que tem que ficar? Ela quer sorvete de chocolate. Ela quer. Aí combina, né? Tem concordância. A 3, nós joguei futebol. Não, né? Nós jogamos. Número 3, então tem que ficar nós jogamos
futebol. Ok? A 4, nós assistimos a aula. Correto. A 5, ele terminou a atividade. Combinou, está certinho. A 6, ele ir ao cinema. Será? Ele vai ao cinema. Ele vai ao cinema. Ok? A 7, eu adorei conhecer eles. Eu adorei. Está combinando, certo? A número 8, nós estudaremos ontem. Nós estudaremos, não está errado, mas quando a gente coloca o complemento junto, que é ontem, aí fica errado, porque nós estudaremos dá a ideia de futuro, algo que eu vou fazer. Nós estudaremos. Se fosse nós estudaremos amanhã, estaria certo. Como nós temos o complemento ontem, aí ficou errado, porque o tempo aqui é passado e o verbo está no futuro. Então, a gente precisa arrumar. Então, se é ontem, nós estudamos ontem, né? E não estudaremos. Então, a número 8 vai ficar: nós estudamos ontem. A 9, ela comi batata frita. Ela comi? Não, né? Ela comeu. Por que eu vou usar o verbo no passado? Porque comi é no passado. Então, eu vou substituir pelo verbo que está no passado também, mas que vai combinar com o sujeito da frase, que é ela. Então, número 9, ela comeu batata frita. E a 10, todos nós viajaremos no próximo sábado. Está certo, porque próximo sábado é futuro, o verbo está no futuro e está combinando com o sujeito, que é nós. Então, confere lá, se tiver alguma errada, refaz novamente. Agora, então, a gente vai ver sobre a concordância nominal, que é outra coisa, tem algumas diferenças. Também é sobre concordar e combinar as palavras da frase. A concordância nominal é a concordância de gênero. O que é gênero? Masculino ou feminino. E de número, singular ou plural. Então, se o gênero masculino ou feminino, ele precisa concordar com o número, se é singular ou plural. Por exemplo, aqui, meu gato. Se eu colocar minha gato, não combina com o gênero. Se gato está no masculino, o complemento tem que vir no masculino também. Então, meu gato é branco. Terminou com branco, com o, porque é masculino. Ele tem que concordar a frase inteira, combinar a frase inteira. E o outro exemplo, minhas gatas são brancas. Então, eu mudei o gênero do masculino, eu fiz agora no feminino, e do plural, que era o primeiro exemplo, eu mudei para, do singular, que era o primeiro exemplo, eu mudei para plural no segundo. Exemplos: o menino queria comer mais sorvete. As meninas queriam comer mais sorvete. A professora passou uma lição difícil.
Os professores passaram lições difíceis. Como eu mudei de professora para professores, aqui na frente tem que concordar também. Elas limparam a casa. Elas limparam a casa. E o outro, no singular, ele limpou a casa. Então, a gente tem os exemplos, um no singular e um no plural. Treinando, então agora a mesma coisa. Vocês vão pegar lá no caderno de vocês, copiar as próximas frases e vão pintar de vermelho aquelas em que a concordância nominal está errada e de verde aquelas que a concordância nominal estiver correta, ok? Então, continuando no seu caderno, copie as frases do próximo slide. Depois, pinte de vermelho as frases em que a concordância nominal está errada, e de verde as corretas. Então, está errada, vermelho. Está correta, verde. Então, as frases que vocês têm são essas aqui. Número 1. Ela queria uma caneta preto. 2. Ele comeu 2 tortas. 3. Minha gata dormiu na caminha dela. 4. Meu cadela é mansa. 5. Eles foram para as casas deles. 6. Eu gostei dessa blusa azul. 7. Meu computador está lenta. 8. Elas gostam de uva. 9. Minha televisão está estragada. E 10. As janelas estão abertas. Então, agora vocês param um pouquinho o vídeo, copiam as frases, uma embaixo da outra e pintam elas. De verde, as frases corretas e de vermelho, as frases que estão erradas, ok? Muito bem. Vamos conferir então? Número 1. Ela queria uma caneta preto. O que tem de errado? Ela queria, está ok. Uma caneta, está ok. Preto, está ali o erro. Ela queria uma caneta preta, porque a cor da caneta tem que concordar também. Se caneta é feminino, a cor da caneta precisa estar no feminino. Então, ela queria uma caneta preta. 2. Ele comeu 2 tortas. Está certo. 3. Minha gata dormiu na caminha dela. Minha gata está no feminino, Dormiu, o verbo está concordando. Na caminha dela, também não tem nenhum erro, então essa frase está correta. A 4. Meu cadela é mansa. O que será que tem de errado? Vamos ver aqui, o sujeito da frase está no feminino, mas a parte que começa está no masculino. Então, a gente precisa combinar. Minha cadela é mansa. Agora sim. A 5. Eles foram para as casas deles. O que será que tem de errado, né? Eles foram, ok, para as casas. Então, eles foram para as casas. Agora sim, tudo concordando, né? A 6. Eu gostei dessa blusa azul. Tudo certinho. 7. Meu computador está lenta.
né? Até para falar a frase já fica estranho. Por quê? Meu computador está lento, né? Computador é uma palavra do gênero masculino, ou computador, certo? Então, meu computador está lento. 8. Elas gostam de uva. Tá estranho, né? O sujeito tá no plural, elas, e o verbo tá no singular. Então, temos que arrumar. Elas gostam de uva. A 9. Minha televisão está estragada. Está ok. E a 10. As janelas estão abertas. Também está ok, porque está tudo no plural. O verbo está concordando, então ela está correta, ok, pessoal? Então, se tem alguma que vocês fizeram errada, volta, arruma para ficar tudo certinho, ok? Atenção, então. Quando vamos escrever, devemos prestar muita atenção para que esteja tudo correto. Vocês viram ali que as frases que estavam erradas, até quando a gente lia, a gente já percebia que ela estava diferente, era estranho de ler, né? Por exemplo, meu computador está lenta, né? Já é estranho quando a gente fala. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente escreve para fazer sempre tudo certinho. Tanto a concordância verbal quanto a nominal, ok? Então, a nossa aula de hoje sobre concordância verbal e nominal é isso. Qualquer dúvida, volta os slides, volta o nosso vídeo, refaz as atividades que a gente fez nessa aula e depois de tudo certinho, tirada todas as dúvidas, vocês vão lá na plataforma na nossa atividade. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula, se cuidem e até mais!